Quando eu recebi essa mensagem, eu poderia ter ficado insegura, mas aconteceu exatamente o contrário. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, era um vídeo que não estava no meu planejamento de vídeos, mas a partir de uma situação que aconteceu, eu quis trazer essa reflexão aqui, porque ela se conecta totalmente com o que eu tenho trazido aqui nesse meu canal. Esse ambiente de reflexão, esse ambiente onde eu quero ser mais profunda em alguns assuntos que eu venho estudando, observando, colocando em prática comigo no meu negócio e que eu já vinha observando também em muitas mentoradas, muitas empreendedoras que eu também acompanhei ao longo desses anos. Eu comecei meu canal do YouTube há cerca de 2 meses. Esse era um projeto antigo que eu já tinha. Eu já queria ter esse canal aqui há pelo menos uns 3 anos atrás, que eu vinha ensaiando. Quando eu entrei esses dias aqui no meu Notion, eu vi um planejamento. Ai, definir o nome do canal, definir os vídeos, definir a identidade visual. Eu tinha um planejamento ali de 3 anos atrás que eu nunca coloquei em prática. Sempre que eu tentava dar esse passo, na minha mente vinha assim: mas será que isso que eu vou compartilhar é relevante? Será que o que eu quero dividir com as pessoas, a minha visão, o meu olhar, será que alguém vai parar para me ouvir? Porque eu sou uma grande consumidora do YouTube e eu sigo algumas pessoas aqui que me trazem pontos de vista, que me trazem reflexões, aprendo muito, né, com outras pessoas e questionei se eu era uma pessoa competente para estar aqui. E por que que eu quis gravar esse vídeo hoje? Sem roteiro, fora do planejamento de vídeos que eu tinha feito, era para eu estar gravando um outro conteúdo, mas hoje eu decidi falar sobre isso. Esse meu canal, ele começou agora, porque eu vejo que esse era o momento certo para ele acontecer. Pela clareza do que eu quero trazer de mensagem, pelo alinhamento, realinhamento que eu fiz no meu posicionamento, no meu negócio. E eu comecei os primeiros vídeos, o meu objetivo era ter os primeiros 4 vídeos gravados, para eu de fato lançar o canal e ter um vídeo postado por semana. E assim eu fiz. Dentro da minha realidade, dentro da minha rotina, dentro de uma estrutura que eu consigo sustentar, o que foi que eu defini? Tem que ser simples, tem que ser descomplicado, porque a minha mente melancólica, analítica, planejada, metódica, quer ter controle de todos os passos. Quer garantir que tudo aquilo ali que está linha a linha do planejamento seja dado check, check, check. Então eu fiz isso de uma forma mais simples possível. Eu gravo na sala da minha casa, eu criei esse cenário aqui com objetos que eu tinha na minha casa. Também queria que fosse uma estrutura clean. Eu coloco o tripé aqui no meu celular, ligo o microfone e me apoio aqui pelo meu roteiro dos pontos que eu não quero deixar de falar. E foi exatamente esse microfone aqui que gerou o motivo de eu gravar esse vídeo. Quando eu comecei o meu canal, eu comecei com esses primeiros 4 vídeos e a partir daí eu lancei oficialmente o canal. E quando eu completei 5 vídeos, 5 semanas, um vídeo por semana, o meu canal chegou em 100 inscritos. E eu fiquei muito feliz, porque eu comecei querendo dar certo, mas sem criar expectativas, sem pensar em número de views, sem pensar em número de seguidores. Eu quero que esse canal cresça, mas eu quero que ele cresça de uma forma que eu consiga sustentar, de uma forma que seja alinhada com o meu posicionamento, com a minha forma de me comunicar. E quem chegar aqui e quiser ficar, vai ser muito bem-vindo. Mas quem passar por aqui e não se conectar, tá tudo bem também. A partir do momento em que eu decidi me alinhar com a minha natureza, uma natureza mais analítica, observadora, que conecta vários pontos,
que fala de uma forma mais calma, mais estável. Essa sou eu. E o YouTube, para mim, tem sido o lugar ideal para eu, de fato, ser essa pessoa que eu sou. No Instagram, eu, por muitas vezes, nesses 5 anos que eu tô aqui me expondo no digital, por muitas vezes eu acelerei a minha fala, eu acelerei os meus vídeos. Eu fiz, aqueles reels no começo, né, quando começou, mais animados, mais apontando para a tela, bem superficiais, mas que não conversam comigo. E olhando para as redes sociais, principalmente para o Instagram, que é uma rede muito mais dinâmica, é uma rede social, é uma rede onde as pessoas não vão só aprender alguma coisa, elas querem passar um tempo ali também. E por muitas vezes eu me vi me adequando ao que é esperado, ao que é o jeito certo de fazer um Instagram, ao que o padrão diz que você deve ser. Quantas vezes isso fez com que eu me afastasse da minha essência, da minha natureza? E quando eu vim para o YouTube e eu postei esses primeiros vídeos, eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, que provavelmente vai assistir esse vídeo e que me gerou essa reflexão, motivo desse vídeo, porque ela é uma pessoa que me conhece, ela é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Então, a opinião dela é importante para mim. Só que hoje eu tenho clareza que mesmo a opinião de pessoas que me conhecem, que gostam de mim, que querem o melhor para mim e que são pessoas que eu ouviria, não necessariamente vão mudar o que eu penso ou o que eu faço. E eu tô trazendo esse ponto aqui porque foi o que eu respondi para ela no áudio que ela me enviou. Ela me mandou um áudio, me parabenizando pelo canal, falando que ela já estava inscrita, que ela estava gostando dos meus vídeos, né, que eram vídeos mais curtos, mensagens mais fácil de absorver, mas que ela ficou com a impressão que eu estava muito travada por causa desse microfone aqui, tá vendo? Eu fico segurando o microfone, apoio meu braço aqui na mesa. Só que para ela, que estava me assistindo e que tem uma energia muito mais intensa do que a minha, é uma pessoa que é muito mais comunicativa, como ela mesma falou, né? Se seguram as minhas mãos, parece que eu tô presa, porque ela é uma pessoa que se movimenta, que gesticula. Ela também grava vídeos, né, para o Instagram, e ela tá sempre se movimentando, andando, inclusive. Isso faz muito sentido para o posicionamento dela. E aí, o que ela me falou é: me dá a impressão que você está gastando muita energia segurando o seu microfone. Por que você não coloca ele na roupa preso? Ele é tão levinho. Na hora que eu ouvi essa mensagem, eu falei: faz sentido o que ela está me falando. Porque ela está observando a partir de quem ela é, dessa natureza mais expansiva, que gesticula, que se movimenta, que tem uma intensidade muito maior, que é oposta de quem eu sou e que é oposta ao que eu, de fato, quero mostrar aqui no meu canal. Então, eu respondi a ela que faz sentido essa observação que ela trouxe do ponto de vista dela, mas que do meu ponto de vista, esse microfone aqui, ao invés de estar me fazendo gastar uma energia para estar aqui segurando ele, como se eu tivesse muito concentrada nele aqui, pelo contrário, para mim funciona como um apoio, como um suporte, funciona para me lembrar o que eu estou fazendo aqui e funciona para facilitar o meu processo. Porque exatamente a minha natureza mais lenta, mais calma, mais observadora e a proposta que eu quis trazer para esse canal está alinhado com tudo o que você está vendo aqui. Apesar de eu ter pensado numa estrutura que fosse fácil para mim, tudo que tem aqui nesse contexto, nesse cenário, na forma com que eu me apresento, nesse microfone aqui, ele foi pensado
para que eu possa sustentar essa minha rotina de gravar vídeos, para que eu consiga me sentir cada vez mais confortável me posicionando aqui na frente dessa câmera. Eu compartilhei nos meus stories no Instagram que o primeiro vídeo que eu gravei, o que eu pensei? Eu tenho aqui o roteiro no computador das coisas que eu não quero esquecer de falar, mas eu não quero ler palavra a palavra, linha a linha. E o que aconteceu quando eu liguei o play aqui do primeiro vídeo? Foi isso que eu fiz. E aí esse vídeo ficou totalmente robotizado. Ficou frio, não passou a emoção que eu queria, não trouxe a serenidade que eu queria trazer na minha comunicação. E como eu tenho a minha natureza melancólica, tem essa questão do perfeccionismo muito grande, eu olhei para esse vídeo e falei: "Esse vídeo não tá bom", e apaguei. Só que qual que é a minha tendência? Nunca achar que tá bom, nunca achar que tá perfeito. Só que para alguém que se dispõe a fazer uma coisa nova, não vai ficar bom da primeira vez. E aí eu, de forma consciente, apaguei o primeiro vídeo que eu gravei, dei um tempo, fui fazer outra coisa, voltei no outro dia e comecei de novo. E o segundo vídeo ficou um pouco melhor, um pouco mais natural. Se você voltar aqui no meu canal, você vai ver, é o primeiro vídeo. Só que como eu tenho compartilhado desde que eu tomei a decisão de criar o meu canal do YouTube e de manter este canal na consistência, né, de um vídeo por semana. Pode ser que lá na frente mude, mas enfim. Eu preciso me permitir ser vista tentando. Eu preciso me permitir começar desconfortável. Mas uma coisa que eu acredito é que quanto mais a gente faz, melhor a gente faz. E é exatamente sobre as reflexões que eu trago aqui para você, é que quanto mais alinhada com a sua natureza, quanto mais você estiver alinhada com o seu jeito de ser, com a sua forma de se comunicar, com a sua visão de mundo, com o que é confortável e natural para você, mais as coisas vão fluir. E essa amiga que olhou para esse vídeo e percebeu, a partir da visão dela, que esse microfone aqui parece que estava me atrapalhando, na verdade, na minha visão, a leitura que eu fiz foi: eu estou conseguindo mostrar o que eu quero mostrar. Eu estou conseguindo estar alinhada com o posicionamento que eu quero ter aqui, porque essa sou eu. Esse comentário dela poderia ter me deixado insegura, poderia ter me feito questionar se realmente estava fazendo do jeito certo, se realmente eu tinha competência para isso, mas como eu tenho muita clareza de quem eu sou, para mim foi um ponto positivo. Para mim foi uma resposta de que eu estou realmente alinhada ao que eu me proponho ser. Então, eu quis trazer essa reflexão para cá, com esse vídeo que não tem roteiro, com esse vídeo que é compartilhando uma coisa que de fato aconteceu e que tem total conexão com o que eu trago, compartilho aqui com você. E isso só aconteceu porque eu me autorizei a ser do meu jeito. Eu me autorizei me posicionar da forma que eu quero, apesar de não ser o que o padrão diz que deveria ser, apesar de repente não ser entendido por todas as pessoas, mas eu me autorizei a ser quem eu sou. Gravar esse vídeo aqui hoje falando sem roteiro é uma coisa que está fluindo natural para mim, exatamente por conta desse alinhamento interno. E talvez você que está aí do outro lado também, encontrando o seu tom de voz, encontrando a sua forma de se comunicar, cansada de seguir
hackezinhos, receitas prontas, ou de tentar silenciar uma voz que é muito mais entusiasmada, uma voz que é muito mais enfática. Eu quero com isso compartilhar com você aqui, enquanto eu estou vivendo esse processo, que quanto mais você se alinha a quem você é, quanto mais você se autoriza a ser quem você é, e a partir daí você pensar em estratégias de conteúdo, em como é que você vai ofertar o seu trabalho, como é que você vai entregar o seu trabalho e interagir com a sua audiência no seu negócio digital, a partir do momento em que você tem esse alinhamento, a clareza, ela vem com muito mais facilidade. Independente da estratégia que você defina, quando você tem uma clareza de quem você é, de como você quer passar isso para o mundo e vai se colocando à prova, vai se permitindo ser vista, tentando, as coisas vão ficando mais leves, mais alinhadas. E sustentar uma decisão que você toma no seu negócio fica muito mais fácil. E o meu objetivo com o trabalho que eu faço e com todo o posicionamento que eu tenho nas minhas redes sociais é te mostrar que você não precisa seguir um padrão que não faça sentido para você. Quando você reconhece quem você é, quando você valoriza características que são únicas em você, quando você se posiciona com o seu jeito de ser, com a sua forma de se comunicar, você consegue sustentar muito mais as decisões que você toma e as estratégias que você decide seguir no seu negócio, com mais leveza, com mais clareza e com uma direção que vai se construindo a cada passo que você dá. Porque eu acredito que leveza, ela nasce das decisões que respeitam quem você é. E é isso que você vai encontrar por aqui. Se essa conversa faz sentido para você, fica por aqui, porque vai ter muito mais pela frente.